Olá! Era uma vez Eustáquio, um sujeito muito amigo de Afrânio. Certa vez, Eustáquio emprestou 5.000 reais a Afrânio, que nunca mais lhe pagou. Não vendo alternativa, Eustáquio ajuizou uma ação de cobrança contra Afrânio, que, após tomar conhecimento do processo, colocou à venda seu único veículo, um automóvel, que seria passível de penhora. Sabendo disso, e correndo o risco de ver sua cobrança frustrada, Eustáquio procura você, um advogado renomado, para tentar solucionar seu problema e tentar evitar que Afrânio venda o veículo, o qual seria a única garantia que Eustáquio teria para receber o valor devido. E aí, você saberia ajudar Eustáquio? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é tutela provisória no processo civil, parte geral. Então, vamos ao tema? O Código de Processo Civil não conceitua a tutela provisória, deixando esse serviço a cargo da doutrina, que determina que tutela provisória é a tutela diferenciada emitida em cognição superficial e caráter provisório, que satisfaz antecipadamente ou assegura e protege uma ou mais pretensões formuladas, e que pode ser deferida em situações de urgência ou nos casos da evidência. O conceito parece complicado, mas não é. Vamos explicá-lo melhor. A tutela provisória é emitida em cognição sumária, o que significa que o juiz não tem todas as provas no processo para decidir sobre o pedido, ou seja, ele vai analisar as provas que chegaram até ele, naquele momento, e decidir se existem os requisitos ou não para deferir a tutela. Mas por que ele não teria todas as provas no processo? Porque a tutela provisória é decidida no início ou durante o processo. Se o processo estiver pronto para decidir, com todas as provas, o juiz emitirá a tutela definitiva. E por ser decidida no início ou durante o processo, com análise das provas existentes naquele momento, é que ela é provisória, ou seja, pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Mas então, qual é a função da tutela provisória? A função da tutela provisória é dar mais efetividade ao processo. Não é novidade para ninguém que uma das maiores reclamações que recaem sobre o Poder Judiciário é a demora com que os processos são julgados, o que traz maiores prejuízos àqueles que têm menos condições econômicas e menos possibilidades de suportar o longo transcurso do processo até o resultado final. Nessa situação, surge a tutela provisória como garantia do provimento final e uma melhor distribuição do ônus da demora, uma vez que ela possibilita que o juiz conceda antes aquilo que só concederia ao final do processo, ou determine as medidas necessárias para assegurar e garantir a eficácia do provimento principal. Por isso, a tutela provisória pode ter por fundamento a urgência ou a evidência. A tutela provisória pode ser classificada pela sua natureza, fundamentação ou o momento em que é requerida. Quanto à natureza, ela pode ser antecipada ou cautelar. Quanto à fundamentação, pode ser
de urgência ou evidência. E quanto ao momento em que é requerida, pode ser antecedente ou incidental. Vamos analisá-las agora, a começar pelas tutelas provisórias antecipada e cautelar. A tutela antecipada tem efeito satisfativo, ou seja, permite ao juiz que já defira os efeitos que sem ela só poderia conceder ao final do processo. Por exemplo, imagine que o autor ajuize uma ação de cobrança requerendo um determinado valor. Durante o processo, o autor demonstra que está correndo um grande risco de não receber esse valor. A tutela satisfativa lhe concederá a possibilidade que, desde logo, ou seja, mesmo antes de finalizado o processo, promova a execução da quantia que lhe é devida. A tutela cautelar, por sua vez, não antecipa os efeitos da sentença, mas determina uma medida protetiva assecurativa que preserva o direito do autor em risco da demora no processo. No exemplo anterior, em vez de antecipar os efeitos finais do processo, o autor pode requerer, por exemplo, o arresto de bens do devedor, preservando-os em mãos de um depositário para, quando obtiver uma sentença definitiva condenatória, possa executar a quantia que lhe é devida. Atenção! Tanto a tutela satisfativa como a tutela cautelar devem manter correspondência com a pretensão final, mas de forma diferente. A primeira concede antes aquilo que só seria concedido ao final. A segunda determina providências que não satisfazem ainda a pretensão, mas viabilizam que, quando isso ocorrer, os efeitos decorrentes do provimento ainda sejam úteis para o credor. Atenção novamente! Nós veremos isso no vídeo sobre as características das tutelas provisórias, mas cabe esclarecer aqui que, mesmo considerando que a tutela antecipada satisfaz no todo ou em parte a pretensão formulada pelo autor, concedendo-lhe os efeitos ou consequências jurídicas que ele visou obter com o ajuizamento da ação, ela não possui caráter definitivo, ou seja, a tutela antecipada é sempre provisória, precisando, portanto, ser substituída por um provimento definitivo que ocorrerá ao final do processo. Por isso, o parágrafo único do artigo 297 do Código de Processo Civil determina que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Seguindo nossos estudos, temos as tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Como vimos, essa é a classificação que leva em conta os fundamentos pelos quais o juiz pode deferir a tutela provisória. A tutela será de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são fumus boni iuris, que é a probabilidade do direito, e o periculo in mora, que é o perigo na demora do processo, ou seja, o risco de que sem a medida o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Por exemplo, quando o devedor está dilapidando seu patrimônio para não saldar o débito, ou quando o objeto corre o risco de perecimento. Mas de que forma o perigo poderá ser arredado? O perigo poderá ser arredado ou pela satisfação antecipada do direito, que é a tutela antecipada, ou pelo deferimento de medida protetiva, que é a tutela cautelar. Além da tutela de urgência, tem-se ainda a tutela da evidência. A tutela fundada em evidência será sempre satisfativa, nunca será cautelar. Ela não tem a finalidade de afastar um perigo.
e ela poderá ser deferida mesmo que o perigo não exista. Nesses casos, é o legislador quem define quais as situações consideradas indispensáveis para que o juiz defira a referida tutela. Essas situações estão enumeradas no artigo 311 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, ou quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou ainda quando se tratar de pedido rei-persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Ou ainda, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Cabe aqui um registro que nós estudaremos cada uma destas situações quando falarmos especificamente da tutela da evidência. Por fim, temos as tutelas provisórias de urgência antecedentes e incidentais. A tutela provisória antecedente é aquela formulada antes que o pedido principal tenha sido apresentado, ou ao menos antes que ele tenha sido apresentado com a argumentação completa. Ao requerê-la, o autor deverá apenas indicar qual será a pretensão principal, expondo de maneira sumária o direito que visa assegurar. Efetivada a tutela cautelar antecedente, deverá o autor apresentar o pedido principal, no mesmo processo, no prazo de 30 dias. Atenção! Em nenhum momento haverá a formação de um processo autônomo para a concessão da tutela provisória. Não há, pois, um processo antecedente ao outro, mas apenas um pedido antecedente ao outro. Somente a tutela cautelar poderá ser deferida em caráter antecedente, seja ela antecipada ou de urgência. A tutela da evidência nunca poderá ser requerida em caráter antecedente. E, finalmente, temos a tutela provisória incidental. A tutela provisória incidental é aquela requerida já no curso do processo. Ou seja, como o processo principal já foi ajuizado, a medida será requerida no seu bojo, quando se apresentar uma situação de urgência ou estar presente os requisitos da evidência. Atenção! Cabe lembrar novamente que a tutela da evidência nunca será antecedente, será sempre incidental. Entendido? E aí, você conseguiu resolver o problema trazido no início do vídeo? Você conseguiu auxiliar nosso amigo Eustáquio? Se conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como a conduta de Afrânio de tentar vender seu único veículo passível de penhora coloca em risco o resultado útil do processo de cobrança, ou seja, caso Afrânio venda o bem, Eustáquio poderá, mesmo ganhando o processo, deixar de receber o dinheiro que emprestou a Afrânio. Neste caso, para tentar evitar a venda do veículo, Eustáquio deverá requerer uma tutela provisória. Mas qual seria? Bem, como ele pretende apenas garantir o seu provimento final e não obter antecipadamente os efeitos da sentença, mesmo porque Afrânio não tem o dinheiro para pagar, Eustáquio deve requerer a tutela provisória cautelar para fins de arresto do veículo. E essa medida cautelar será antecedente ou incidental? Bem, como Eustáquio já ajuizou a ação e apresentou o pedido principal,
a medida cautelar será incidental, ou seja, o requerimento ocorrerá no bojo do processo principal. E como se dará esse procedimento? E o que é arresto de bens? Isso nós veremos nos próximos vídeos sobre direito processual civil. Portanto, não perca! E com isso, encerramos nosso vídeo sobre tutela provisória no processo civil, parte geral. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo, que é muito importante para nós, e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!